Você sabia que o batismo no Espírito Santo pode nos dar poder para vencer desafios? O que você entende sobre a relação entre fé, poder e transformação? Como podemos lidar com pessoas que resistem ou criticam nossa fé? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos pré-adolescentes, que tem o tema Recebendo o batismo no Espírito Santo. A lição de hoje é a lição 6, o Evangelho em Éfeso e o revestimento do poder. A lição de hoje encontra-se em Atos capítulo 19, versículo 1 ao 20. A Bíblia diz: Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Atos capítulo 19, versículo 6. Objetivos da lição: entender que Paulo era um missionário obediente à voz do Espírito Santo, mostrar a importância do batismo no Espírito Santo e nas águas, ressaltar que os sinais e maravilhas são manifestações que seguem a pregação do Evangelho. Conhecendo mais de Deus, a paz do Senhor, caro pré-adolescente. Nessa lição você verá que o poder do alto foi indispensável para que o apóstolo Paulo pregasse o evangelho nas regiões da Ásia que estavam dominadas pelo paganismo, inclusive a cidade de Éfeso, local onde Deus operou maravilhosamente. Então, hoje vamos estudar um momento muito especial da história da igreja em Éfeso, uma cidade cheia de desafios espirituais e culturais. Veremos como o apóstolo Paulo, obedecendo ao Espírito Santo, pregou com ousadia o evangelho de Jesus Cristo, trazendo vida nova e poder para os irmãos que lá viviam. Vamos entender também que, mesmo quando enfrentamos resistência e oposição, Deus quer nos revestir com o seu poder para que sejamos testemunhas firmes e corajosas. O Espírito Santo não é apenas um conceito, mas uma realidade que pode transformar nossas vidas de forma profunda. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Ponto 1. O batismo de João entre os Efésios. O apóstolo Paulo seguiu viagem em direção a Éfeso, uma cidade muito religiosa, onde ficava o famoso templo dedicado à deusa Diana, conhecida como a rainha dos Efésios. Neste local, Paulo obedeceu ao Espírito Santo e encontrou nessa cidade ótimas oportunidades para pregar o evangelho, apesar da constante oposição. A. O Evangelho em Éfeso. Havia alguns irmãos instruídos na palavra de Deus que residiam na cidade de Éfeso. Havia passado também por aquele lugar um certo judeu chamado Apolo, nascido em Alexandria, que era muito conhecedor das Escrituras Sagradas. No entanto, ele conhecia apenas o batismo de João. Apolo pregava com poder e autoridade na sinagoga. Então, Priscila e Áquila, um casal cristão que o ouviram falar, o levaram para casa e lhe explicaram melhor a respeito do caminho de Deus. Apolo permaneceu com eles um tempo e depois foi para Corinto, região da Acaia. Éfeso era uma das cidades mais importantes do Império Romano na Ásia Menor, atual Turquia. Imagina uma cidade como Nova York ou São Paulo hoje, cheia de gente, comércio e muitas ideias religiosas diferentes. Lá havia um enorme templo dedicado à deusa Diana, ou Artemis, como era chamado em grego, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era tão grandioso que atraía visitantes de todos os cantos do império. Mesmo com tanta idolatria e confusão espiritual, o Espírito Santo abriu portas para o apóstolo Paulo ali, algo que nos lembra de uma verdade importante.
Deus trabalha até nos lugares mais difíceis. O templo de Diana media cerca de 130 metros de comprimento e 68 de largura, sustentado por 127 colunas de mármore. Era não apenas um centro religioso, mas também um lugar de comércio, debates e até política. Pregar sobre Jesus naquele ambiente era desafiador e corajoso. Quem foi Apolo? Apolo ele havia passado por Éfeso. Ele era um judeu de Alexandria, cidade famosa por sua biblioteca e centros de estudos. Apolo era inteligente e conhecia bem as escrituras do Antigo Testamento. Ele pregava com entusiasmo e até convencia as pessoas na sinagoga, o local onde havia o ensino judeu. No entanto, ele só conhecia o batismo de João, que era um batismo de arrependimento. Ainda não conhecia completamente a mensagem sobre Jesus Cristo. Isso nos ensina que ter conhecimento é bom, mas ter entendimento completo da verdade é ainda melhor. Às vezes podemos estar cheios de informações, mas vazios de transformação. Por isso, é tão importante estudar a palavra com profundidade e humildade. Priscila e Áquila foi um casal que discipulava com amor. Ao ouvirem Apolo pregar, eles perceberam que ele precisava de mais ensinamento. Mas, em vez de criticá-lo em público, eles o convidaram para casa, explicaram o caminho de Deus com mais exatidão e ajudaram ele a crescer. Imagine alguém que sabe muito sobre futebol, mas não conhece todas as regras do jogo moderno. Um bom treinador o chama para uma conversa particular e mostra as atualizações das regras. O jogador aprende e joga ainda melhor. Assim foi com Apolo. Ele era um bom jogador, mas Priscila e Áquila o ajudaram a jogar melhor no time de Deus. Deus pode usar qualquer um de nós para ensinar e corrigir com amor, como Priscila e Áquila. Mesmo os que já sabem muito ainda têm algo a aprender. Nosso conhecimento precisa estar sempre alinhado com a palavra completa de Deus. B. O diálogo de Paulo com os cristãos efésios. Paulo chegou à cidade de Éfeso. Ali ele encontrou os irmãos que ainda não conheciam o batismo no Espírito Santo, somente o de João. Em seguida, Paulo começou a mostrar-lhes que deveriam crer naquele que batiza no Espírito Santo e com fogo, isto é, Jesus Cristo. Depois de ouvirem as palavras de Paulo, o Espírito Santo veio sobre aqueles homens e começaram a falar em línguas e anunciar a mensagem de Deus. Mais uma vez, o poder do Espírito era derramado sobre os gentios. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou um grupo de discípulos, mas algo estava faltando. Eles eram crentes sinceros, tementes a Deus e conheciam o batismo de João, um batismo que representava arrependimento dos pecados, porém ainda não tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo. O batismo de João era como uma preparação para o que viria depois, Jesus e o seu ministério. Era como preparar o solo antes de plantar a semente. Aqueles irmãos sabiam da parte inicial, mas não conheciam a plenitude do evangelho, principalmente o batismo no Espírito Santo. Paulo, com sabedoria e amor, começou um diálogo, fazendo perguntas, ouvindo e depois ensinando sobre Jesus como o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Jesus para todos os seus seguidores. É quando o crente é revestido de poder para testemunhar, servir e viver com mais ousadia para Deus. Não é apenas um sentimento, mas uma ação sobrenatural do Espírito Santo, muitas vezes acompanhada por línguas espirituais, como aconteceu ali em Éfeso. Pense em um celular. Ele pode estar com todos os aplicativos certos, mas se não estiver carregado, não funciona como deveria. O crente que crê em Jesus, mas ainda não foi cheio do Espírito, é como um celular com bateria fraca. Ele precisa ser recarregado com poder do alto para cumprir sua missão com mais eficiência. Depois que Paulo falou sobre Jesus e o batismo com o Espírito Santo, eles creram com o coração aberto, foram batizados em nome do Senhor Jesus e em seguida o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles começaram a falar em outras línguas e a anunciar a mensagem de Deus com ousadia. Esse evento é muito importante porque mostra que o Espírito Santo não era só para os judeus ou
os apóstolos. Aqui vemos o Espírito sendo derramado sobre gentios, os não-judeus, em um novo lugar, Éfeso. Ou seja, o evangelho estava se expandindo com poder. O Espírito Santo é para todos os que creem em Jesus, inclusive os pré-adolescentes. Deus quer nos dar poder para viver com coragem, testemunhar e obedecer. É importante conhecer toda a verdade, não só partes da mensagem. C. Os opositores judeus. Paulo insistia em pregar o evangelho na sinagoga de Éfeso, tentando convencer os judeus daquela cidade a respeito do reino de Deus. Porém, alguns eram teimosos e resistiam a conhecer. Porém, alguns eram teimosos e resistiam em reconhecer as Sagradas Escrituras, a ponto de falarem mal do caminho do Senhor. Depois de um tempo, Paulo se retirou daquele lugar, juntamente com os cristãos, e começou a pregar na escola de um certo homem chamado Tirano. A ousadia de Paulo em anunciar o evangelho naquela localidade durante o tempo de 2 anos fez com que muitos, tanto judeus quanto não-judeus, se convertessem ao Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo com tanta ação do Espírito Santo e tantas conversões em Éfeso, Paulo enfrentou oposição. Ele pregava com insistência na sinagoga, o lugar onde os judeus estudavam as Escrituras, mas muitos não queriam reconhecer Jesus como o Messias. Eles endureceram o coração, resistiram à verdade e ainda falavam mal dos cristãos, que eram chamados de os do caminho. O próprio Jesus já havia dito que nem todos aceitariam a mensagem. A oposição não significa fracasso, mas muitas vezes é sinal de que estamos no caminho certo. A cidade de Éfeso tinha muitos judeus que eram estudiosos e fiéis às tradições. Para eles, aceitar um Jesus que era o Messias era algo radical. Alguns até temiam perder sua influência social ou religiosa. Esse tipo de resistência era comum nas cidades por onde Paulo passava. Quando percebeu que os corações estavam endurecidos, Paulo não desistiu. Ele apenas mudou de lugar, junto com os cristãos. Passou a ensinar numa escola chamada Escola de Tirano. Segundo alguns estudiosos, essa escola funcionava como um horário menos concorrido, provavelmente no meio-dia. E Paulo usava esse tempo para ensinar diariamente durante 2 anos. Ele se dedicou intensamente ao ensino da palavra. A Bíblia diz que, por causa da ousadia de Paulo, muitos judeus e não-judeus, ou seja, pessoas de todo tipo, creram no Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, mesmo em meio à oposição, o Evangelho cresceu e transformou vidas. Nem todo mundo vai aceitar a palavra e tudo bem. O importante é continuar firme. Quando um caminho se fecha, Deus abre outro. Perseverança é essencial no ministério. Deus usa cada oportunidade e cada local, até uma escola, para espalhar sua mensagem. Ponto 2. O batismo no Espírito pela imposição das mãos de Paulo. Os cristãos em Éfeso acreditavam em Jesus como Salvador e no batismo de João para arrependimento. Entretanto, não haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. Eles precisavam crer para receber o poder divino. A autoridade espiritual do apóstolo Paulo. Após explicar sobre o batismo de João e o dom do Espírito, Paulo impôs as mãos sobre os irmãos e veio sobre eles o poder do Espírito. É importante enfatizar que o poder não estava nas mãos de Paulo, e sim que a autoridade espiritual do apóstolo levou a orar por aqueles irmãos para que a bênção do batismo no Espírito Santo fosse derramada também sobre eles, assim como fez Ananias na ocasião em que Paulo estava cego. Portanto, o poder não vem dos homens, mas sim de Jesus, que tem todo o poder. Os discípulos em Éfeso já criam em Jesus e conheciam o batismo de João, que era um símbolo de arrependimento. No entanto, ainda não tinham experimentado o batismo no Espírito Santo, que é o revestimento de poder para servir, testemunhar e viver uma vida cheia da presença de Deus. Isso mostra que é possível alguém ser crente, ir à igreja e até conhecer a Bíblia, mas ainda não ter vivido tudo que Deus tem
para oferecer. Eles precisavam crer e receber com fé o que o Espírito Santo queria fazer em suas vidas. Então, Paulo impõe as mãos e o Espírito Santo age sobre eles. Paulo impôs as mãos sobre eles. Então, o Espírito Santo desceu e aqueles crentes começaram a falar em línguas e profetizar. Mas aqui está algo muito importante para ensinar aos pré-adolescentes. O poder não estava nas mãos de Paulo, mas na autoridade espiritual que ele tinha por andar com Jesus. O que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual não é ser mais forte ou mais importante. É como um policial que usa farda. Ele não para o trânsito porque é fisicamente mais forte que os carros. Ele tem autoridade concedida pelo governo. Assim também Paulo tinha autoridade espiritual dada por Deus. Ele estava cheio do Espírito e vivia debaixo da vontade de Jesus. A situação em Éfeso lembra o que aconteceu com o próprio Paulo lá atrás, quando ele ainda era Saulo. Ele ficou cego e Ananias impôs as mãos sobre ele e Paulo foi cheio do Espírito Santo. Ou seja, Paulo estava agora fazendo por outros o que um dia alguém fez por ele. Quando somos abençoados, devemos abençoar outros. O que Deus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. A autoridade espiritual não é mágica. Ela vem da intimidade com Jesus. O batismo com o Espírito Santo é um presente de Deus para todos que creem. Assim como Paulo foi cheio e depois abençoou outros, os pré-adolescentes também podem ser usados por Deus. B. Os cristãos em Éfeso são batizados no Espírito Santo. Quando Paulo pregou aos cristãos de Éfeso, nota-se que antes mesmo da chegada do apóstolo àquele lugar, os efésios eram tementes a Deus, arrependidos dos seus pecados, batizados conforme a pregação de João Batista e dispostos a receberem a orientação divina por meio de Paulo. O exemplo desses irmãos mostra que os crentes não receberão do poder de Deus se houver dúvida em seu coração. É preciso ser firme e constante para receber do seu Espírito. Quando Paulo começou a pregar em Éfeso, ele não encontrou pessoas indiferentes ou rebeldes. Pelo contrário, aqueles irmãos já temiam a Deus, tinham se arrependido de seus pecados e haviam sido batizados conforme o ensinamento de João Batista. Mas havia algo mais que Deus queria fazer, batizá-los com o Espírito Santo. Esses irmãos estavam com o coração aberto, prontos para aprender e obedecer. Isso mostra uma verdade poderosa. A fome espiritual abre o caminho para o poder de Deus. Eles não duvidaram. Quando ouviram Paulo explicar sobre Jesus e o batismo com o Espírito Santo, creram de todo o coração e logo foram cheios do Espírito Santo. O livro de Atos mostra que o Espírito Santo foi derramado em vários momentos, em lugares diferentes. Em Jerusalém, no dia de Pentecostes, em Samaria, com a imposição das mãos de Pedro e João, na casa de Cornélio entre os gentios, e aqui em Éfeso com Paulo. Isso nos mostra que o Espírito Santo não é limitado ao tempo, lugar ou cultura. Ele é para todos os que creem. Pensa em alguém que já preparou a mochila, colocou o tênis e está na porta de casa. Só falta alguém abrir a porta para a aventura começar. Assim estavam os cristãos em Éfeso, preparados, crentes, obedientes. Só faltava o revestimento do Espírito para que começassem a correr com ousadia a carreira da fé. O texto citado na lição, Tiago 1, capítulo 1, 7 e 8, nos lembra que quem duvida é como uma onda do mar levada de um lado para o outro pelo vento. Deus quer crentes firmes e constantes, confiantes, que creem e sem duvidar, porque a dúvida bloqueia a ação do Espírito. Se um pré-adolescente quer ser cheio do Espírito Santo, ele precisa crer de verdade, abrir o coração e confiar que Deus vai agir no tempo certo. Corações preparados recebem mais de Deus. O Espírito Santo é dado a quem crê com sinceridade, sem duvidar. Devemos estar sempre prontos para receber mais da presença de Deus, como os cristãos em Éfeso. C. A ignorância dos efésios e o poder
de Deus. Os irmãos em Éfeso não conheciam detalhadamente a doutrina do Espírito Santo nem os dons espirituais, embora fosse uma experiência ainda desconhecida por eles. Este não era um impedimento para que desfrutassem do poder de Deus. Semelhantemente, os crentes devem estar em seus corações abertos a receber as bênçãos espirituais disponíveis para a sua vida. Quando Paulo chegou em Éfeso, eles não conheciam a doutrina do Espírito Santo, do poder, desse poder maravilhoso. É, isso mostra algo muito importante. Deus não exige um diploma em teologia para derramar o seu Espírito. Ele procura corações abertos e dispostos. Pense em uma criança que nunca viu um guarda-chuva. Um dia começa a chover e alguém lhe entrega um. Ele não sabe tudo sobre como foi fabricado ou quais materiais foram usados, mas ela abre e se protege da chuva com alegria. Assim eram os efésios. Não sabiam tudo sobre o Espírito Santo, mas estavam dispostos a confiar e receber. E Deus os encheu com poder. Em toda a Bíblia, Deus usou pessoas que não sabiam tudo, mas estavam dispostas a aprender. Moisés disse que não sabia falar bem. Deus o usou para libertar o povo. Pedro era pescador, não mestre da lei, mas pregou com poder no dia de Pentecostes. Os efésios não conheciam os dons, mas foram cheios do Espírito e impactaram a cidade. A ignorância não é uma barreira para Deus, mas a resistência é. Aqueles irmãos poderiam ter rejeitado a mensagem de Paulo, mas, em vez disso, abriram o coração e o resultado foi sobrenatural. Efésios capítulo 3, versículo 20, mais tarde escrita por Paulo à mesma igreja, diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não precisamos entender tudo que para experimentar o poder de Deus, basta crer e se abrir. A falta de conhecimento não é desculpa para a incredulidade. Deus revela àqueles que buscam. O Espírito Santo quer agir na vida dos pré-adolescentes, mesmo que eles ainda estejam aprendendo. Ponto 3. Os sinais da ação do Espírito entre os Efésios. Os moradores de Éfeso eram muito supersticiosos e devotos à deusa Diana. Por essa razão, os milagres operados pelas mãos do apóstolo Paulo provocaram certa preocupação nos artesãos de imagens que temiam que a pregação do evangelho acabasse com a profissão deles. Os sinais operados por meio de Paulo. Deus usava as mãos de Paulo para fazer maravilhas. O Senhor o usava cada vez mais, tanto que as pessoas que pegavam nos lenços e aventais que o apóstolo usava eram curadas e libertas de espíritos malignos. Isso não significava que os utensílios de Paulo eram milagrosos, e sim que a autoridade do Espírito estava sobre a vida do apóstolo, haja vista a necessidade daqueles que precisavam ser alcançados. Na cidade de Éfeso, muito marcada por idolatria e superstição, Deus decidiu agir de maneira extraordinária por meio do apóstolo Paulo. A Bíblia relata que Deus fazia milagres especiais pelas mãos dele, curando enfermos e libertando pessoas oprimidas por demônios. Éfeso era um centro espiritual pagão. O povo acreditava em magia, encantamentos, amuletos e orações místicas. A cidade era cheia de livros de feitiçaria, chamados de livro de artes mágicas, o objeto da proteção vendidos pelos artesãos ligados ao culto da deusa Diana. Nesse cenário, os milagres que Deus fazia através de Paulo mostravam claramente que o poder de Deus era maior que qualquer feitiço ou superstição. O texto bíblico diz que até lenços e aventais usados por Paulo eram levados aos enfermos e eles eram curados. Mas é importante destacar, o poder não estava nos objetos, o poder vinha de Deus, e esses milagres ocorriam por causa da fé e da urgência da situação. Deus usava meios visíveis para alcançar pessoas que viviam num mundo cercado de crenças invisíveis e materiais. Imagine alguém usando um radinho antigo de antena. Se ele estiver ligado na frequência certa, consegue ouvir a estação claramente.
Paulo era como esse rádio, estava sintonizado com Deus. O Espírito Santo fluía por ele com tanta intensidade que até objetos ao seu redor serviam de instrumentos de milagre, não por causa do pano, mas por causa da presença viva de Deus em sua vida. O Espírito se manifesta onde há fé e necessidade. Deus agiu assim para mostrar que o poder dele era verdadeiro e libertador, diferente das falsas promessas da idolatria e da feitiçaria que dominavam a cidade. Na prática, Deus estava dizendo: meu poder não depende de rituais, imagens ou encantamentos. Eu sou o Deus vivo que cura, liberta e transforma. Deus ainda realiza milagres, mas o poder está nele, não em objetos. O Espírito Santo usa pessoas cheias de fé, como Paulo, para alcançar os que mais precisam. Quando estamos sintonizados com Deus, ele pode nos usar de forma que nem imaginamos. B. A conversão dos efésios. Alguns praticantes de magias não aceitavam que seus adeptos estivessem se convertendo ao evangelho. Eles pensaram que Paulo fazia uso de uma fórmula mágica. Em razão disso, alguns judeus, filhos de Cefa, tentaram também expulsar os demônios, dizendo: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. No entanto, o espírito maligno afirmou que eles não tinham autoridade alguma para expulsá-los. O nome de Jesus tem poder somente sobre a vida daqueles que são fiéis à palavra de Deus. Na cidade de Éfeso, muitos estavam entregues à magia e à feitiçaria. Quando começaram a ouvir o evangelho pregado por Paulo, muitos se converteram de verdade e decidiram abandonar aquelas práticas. Alguns praticantes de magia ficaram furiosos e tentaram desacreditar Paulo, dizendo que ele usava uma fórmula mágica para expulsar demônios. Eles mesmos, filhos de um judeu chamado Seva, tentaram imitar Paulo, mas sem sucesso. Eles tentaram expulsar demônios, dizendo: pelo poder do nome de Jesus que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Mas o espírito maligno respondeu que eles não tinham autoridade alguma, porque não tinham uma relação verdadeira com Deus. O nome de Jesus não é uma palavra mágica para ser usada de qualquer jeito. Ele é poderoso porque representa a autoridade daquele que venceu o mal. Mas essa autoridade está disponível para quem vive na verdade e obedece a Deus. O poder de Deus não pode ser imitado ou usado por quem não tem fé verdadeira. Ser cristão não é questão de palavras, mas de um coração obediente e fiel a Deus. O nome de Jesus é poderoso, mas a autoridade vem da nossa relação sincera com Ele. C. O tumulto criado por Demétrio. Havia na cidade de Éfeso certo Oríves, chamado Demétrio. Ele convenceu a multidão de que a pregação de Paulo poderia causar esvaziamento do templo à deusa Diana, bem como a falência do comércio da cidade que girava em torno dos artigos religiosos. Tamanha foi a confusão que a cidade inteira ficou alvoroçada. A pregação de Paulo era tão poderosa que incomodava o poder das trevas. Em Éfeso havia um ourives chamado Demétrio, que fazia artigos religiosos ligados ao templo da deusa Diana. Ele percebeu que a pregação de Paulo estava ameaçando o comércio da cidade e também a influência do templo, porque cada vez mais pessoas estavam deixando de adorar ídolos para seguir a Jesus. Demétrio convenceu os artesãos e a multidão a se levantarem contra Paulo, dizendo que se o templo ficasse vazio, eles perderiam o dinheiro e a glória da deusa Diana seria diminuída. Imagina a situação: a economia da cidade inteira dependia desses objetos e do turismo religioso. A pregação do evangelho estava causando um verdadeiro impacto, mudando vidas e, consequentemente, negócios. O poder da pregação de Paulo incomodava as trevas. Esse episódio mostra que o poder do evangelho é real e incomoda o inimigo, e também quem lucra com a mentira e a idolatria. Por isso, o evangelho gera transformação, mas também resistência. Pense em alguém que chega para apagar uma fogueira de mentiras com a verdade de Deus. A fumaça e as chamas tentam resistir,
mas a verdade sempre prevalece. Assim era Paulo. Sua mensagem acendia luz onde havia trevas e isso não agradava o que vivia na escuridão. O evangelho tem poder para transformar vidas e até a sociedade. Mudança gera resistência, mas vale a pena permanecer firme. Deus quer que sejamos corajosos como Paulo, mesmo quando enfrentamos oposição. Uma sugestão para uma dinâmica: o revestimento do poder. Materiais necessários: um cobertor ou uma capa, pode ser uma peça de roupa grande. Cartões com situações desafiadoras, por exemplo, medo de falar em público, dúvidas sobre a fé, perseguição na escola, etc. Como fazer? Explique que o cobertor, capa, simboliza o revestimento do poder do Espírito Santo. Cada participante escolhe um cartão com uma situação difícil que enfrentam. Um por um, os participantes passam a capa e dizem em voz alta: Eu recebo o revestimento do Espírito Santo para vencer a situação tal que está escrita no cartão. Finalize com uma oração pedindo que o Espírito Santo fortaleça cada um nas situações citadas. A conclusão da revista nos diz assim: o poder e a autoridade de Deus sobre a vida do apóstolo eram reais. Nós, como servos de Deus, também somos chamados a pregar a mensagem do Evangelho com poder e autoridade. Ao encerrarmos nossa aula aqui, possamos lembrar que o poder do Espírito Santo está disponível para cada um de nós, para nos ajudar a viver a fé com coragem, amor e transformação. Assim como os irmãos em Éfeso, somos chamados a crer plenamente, abrir nossos corações e permitir que Deus nos use para levar esperança e salvação a todos ao nosso redor. Não devemos temer a oposição, pois o Espírito que nos fortalece é maior do que qualquer conflito. Que essa lição nos inspire a buscar sempre mais de Deus e confiar na sua promessa de poder para nossas vidas. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Se querendo o Senhor, se Ele não voltar, eu estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.